a gente vai para a nossa aula 4, que é a correção da atividade 3, tá? Bom, essa atividade 3 trata de dilatação superficial, certo? E vamos lá na nossa primeira questão. Determinado material tem coeficiente de dilatação linear de 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, ou graus Celsius recíprocos, que a gente chama esse Celsius elevado a menos 1, ok? Assim sendo, o coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é... Bom, pessoal, é o seguinte... o que é que eu vou entender aqui nessa questão? Essa questão ela é bem simples. Aqui pede apenas para eu sair da dilatação linear, que essa dilatação linear se dá em uma dimensão. E essa dimensão é o comprimento, tá? Essa dilatação aqui linear se dá em uma dimensão, e essa dimensão é o comprimento. Geralmente a gente pega dilatação linear em fio, em barras, certo? Então, aqui, no caso, para eu sair da dilatação linear e ir para a dilatação superficial, basta que eu faça a multiplicação por 2, porque a dilatação superficial a gente age em duas dimensões. Essas duas dimensões é o comprimento, largura, é o comprimento e a largura ou a altura, tá? Aí vai depender, se tiver como é que essa placa, essa superfície vai estar, ok? Bom, então no caso aqui, gente, eu vou fazer aqui o beta, que vai ser igual a 2 vezes o alfa, ok? Então no caso aqui eu vou multiplicar 2 vezes, o coeficiente foi dado na questão, que é 2,5 vezes 10 a menos 5, tá? Então aqui vai ficar... Aí eu multiplico só o 2 com 2,5, que fica 5 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Graus Celsius elevado a menos 1, tá? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 5, graus Celsius elevado a menos 1, correta. Aqui é a minha alternativa C. E você usa esse beta. O beta você vai usar na dilatação superficial, dilatação superficial. O alfa que não sai, você usa na dilatação linear. Então, se pedir só para converter, como no caso dessa questão, o beta você usa na dilatação superficial e o alfa você usa na dilatação linear, tá? Então, se a questão for de dilatação superficial e vier dando a dilatação linear, você tem que multiplicar por 2, certo? E você só multiplica por 2 se a questão te der a dilatação linear, tá? Se der a superficial, você não precisa multiplicar por 2. Foi uma dúvida que aconteceu demais nas aulas. Eu recebi bastante mensagem no WhatsApp em relação a isso, certo? Boa parte dos erros era isso, ok? Aí a segunda, uma chapa metálica de 5 metros quadrados. Gente, se já veio em metros quadrados, isso aqui já está em área. Ou seja, para eu calcular uma superfície, eu tenho que ter uma área, mesma coisa que área. Então, essa área vem em metro quadrado, vem em centímetro quadrado, tá? E aqui, se ela já está em metro quadrado, eu não preciso calcular a área, beleza? Mas se não tiver, aí eu vou precisar calcular, tá bom? Então, aqui ela se encontra na temperatura de 15 graus e foi aquecida até atingir 65 graus. Então, aqui, se eu tenho duas temperaturas, o que é que eu tenho que fazer? Subtrair as duas, beleza? Vamos reunir os dados aqui, que fica melhor. Então, eu tenho aqui o S0, ou SI, tanto faz, que é 5 metros quadrados. Eu tenho o meu beta, que foi dado aqui, foi dado em superficial, tá? Então, aqui eu não preciso multiplicar por 2, beleza? Trago do jeito que tá aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. E
No caso aqui, a minha variação de temperatura vai ser igual a 65 menos 15, que vai ser igual a 50, ok? 50 graus Celsius. Como está pedindo a área final, aqui eu vou ter que somar. Pediu a área final, tenho que somar. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá fazer a nossa dilatação. Dilatação superficial é igual a superfície inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Aí a dilatação superficial vai ser igual a 5 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 50. Aí aqui a dilatação superficial. 5 vezes 2 vai ser 10. 10 vezes 50 vai ser 500. Aí fica 500 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui eu só tenho 3 casas. Tem que colocar mais uma para eu voltar. Beleza? Então aqui o ΔS vai ser igual. Que eu volto 1, 2, 3. Aí tem que acrescentar mais um 0 para eu voltar 4. Volta aqui, ó. Tem 3, ó. 3 casas, tá? Perceba que aqui tem 3 casas. Você tem que colocar um zerinho aqui para poder voltar as 4. Então vai ficar, ó. 0,05 metro quadrado. Pronto, essa aqui foi minha dilatação, ok? Agora eu vou fazer a superfície. A superfície, vou colocar aqui a área final, que é o que pediu na questão, né? Vou colocar aqui a área final. Área final vai ser igual aqui. A superfície final vai ser igual a superfície inicial mais a dilatação. Então, aqui a superfície inicial é 5, mais a dilatação 0,05, vai ser igual a 5,05 metros quadrados. Correto aqui, minha alternativa C. Terceira questão. Uma placa de lado medindo 2 metros. Olha, aqui eu não tenho uma área, viu? Aqui eu tenho que calcular uma área. Certo? O que isso significa? Que a superfície inicial vai ser uma área de quadrado. A área do quadrado vai ser lado vezes lado, vai ser 2 vezes 2, que vai ser 4 metros quadrados, beleza? Então, essa vai ser a minha superfície inicial, meu S0. Presta atenção aqui se está em metro quadrado ou se não está, tá bom? Gente, no meio da foto vocês está uma forma geométrica. Porque esse negócio aqui é tipo um círculo. Fazer cálculo de matemática só amor, fazer cálculo de física só choro. Choro e ranger de dentes, hein? Que é isso, gente? Bom, então, no caso aqui, ó, presta atenção, voltando aqui ao raciocínio, presta atenção se isso aqui vem em metro quadrado, centímetro quadrado, se não vier, vá fazer a área, tá? Então, nesse caso aqui, é uma placa de lado medindo 2 metros. Então, isso aqui é um quadrado. E o quadrado resolve com área igual a lado vezes lado ou lado ao quadrado, ok? Então, isso aí vocês vão prestar atenção quando forem fazer essa questão. Tá bom? Ó, dilatação superficial. Não está linear, não preciso multiplicar por 2, tá? Então, aqui o meu beta posso trazer do jeitinho que está na questão. Então, ficou o quê? 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius recíprocos. E a nossa variação de temperatura de 0 até 100 vai ser 100, tá? Não vou nem me preocupar muito aqui em diminuir. Beleza? Vamos calcular aqui a dilatação. Superficial é igual superfície inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. A dilatação superficial vai ser igual. Bora lá. Superfície inicial 4. O beta 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. E a temperatura 100. Aí eu vou multiplicar. 4 vezes 1,5 vai ser 6. E 6 vezes 100 vai ser 600. Beleza? 4 vezes 1,5, 6. 6 vezes 100, 600. Então, ΔS igual a 600 vezes 10 elevado a menos 4. Então, ΔS vai ser igual a 0,06 metros ao quadrado. Ok?
Então, aqui está pedindo o aumento percentual. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a superfície inicial, que era 4, ok? E a nossa dilatação e fazer a divisão. A gente vai pegar a dilatação, vamos colocar aqui variação percentual. Vai ser a dilatação dividido pela superfície inicial, ou seja, 0,06 dividido para 4, como é por cento, vou multiplicar por 100, beleza? Então, multipliquei aqui 0,06, ok? 0,06% vai ser 6, que eu vou dividir por 4, beleza? E aqui vai ser igual a 1,5. Aqui eu printei errado, viu? Acho que no formulário de vocês já estava até corrigido. 1,5, correta aqui a nossa alternativa C. Uma placa retangular, olha aqui o retângulo base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, no caso aqui, eu tenho que calcular uma área, tenho que multiplicar esses dois caras aqui, tá? Então, bora lá. Superfície inicial vai ser igual à área do retângulo, que vai ser igual a base vezes a altura. Então, a base eu vou colocar aqui como 10 e a altura eu vou colocar como 20, que isso aqui vai tanto faz, se eu trocar não vai fazer diferença, tá? Então, no caso aqui vai ser 200 centímetros quadrados, ok? Eu vou ensinar uma coisa que eu faço muito. Eu tiro a vírgula desse e ponho nesse. Não é uma casa? Ó. Aí fica 20 vezes 12, né? Que dá 240. Aí 240 vezes 40. 240 vezes 40. Aí 0, 0, 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, foi isso mesmo. Aí 9.600 vezes 10 a menos 4. Aí, no caso, volto 4 casas e dá 0,96. Alternativa C. Então, desconsidera esse linear aqui e considera superficial. Uma placa de ferro contém um furo de 20 centímetros de raio. Bom, gente, quando eu tenho aqui esse negócio de raio, significa que eu vou ter que calcular a área de um círculo. Beleza? Em dois exercícios. Aqui eu vou calcular, se eu ver aqui que eu tenho um círculo, tenho um raio, eu tenho que calcular a área desse círculo, certo? Então, aqui, a superfície inicial, o meu S0, vai ser a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, beleza? Então, a área do círculo vai ser igual. O π aqui eu estou considerando como 3, viu? Para facilitar o cálculo de vocês. Geralmente, a gente usa o π como 3,14. Então, aqui eu estou considerando 3 para dar uma facilitada. Então, no caso aqui, o raio vai ser 20. Então, 20 elevado ao quadrado, beleza? Então, fica 3, aí o 20 ao quadrado você resolve, que vai dar 400, e 3 vezes 400 vai dar 1.200. 1.200 centímetros ao quadrado. E o beta está dando aqui dilatação linear de novo. Então, aqui eu tenho que prestar atenção nesse detalhe também, certo? Então, aqui vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos, e ela foi aquecida até atingir 50 graus Celsius. Então, aqui, a variação da temperatura, deixa eu ver se aqui se não tem outra temperatura, porque senão eu erro, né? 50 graus Celsius. Pronto. Então, vamos lá. Delta S igual a SI, S0 vezes beta vezes delta T. Aí o delta S vai ser igual a S0, vai ser 1.200. Aqui 2 vezes 1,2 vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5. E aqui vezes 50. Ok? Pronto. Então aqui eu vou multiplicar 1.200 por 2,4, depois por 50. Beleza? Depois eu vou voltar 5 casas. Então aqui vai ser 144.000. 144.000. Então, aqui, delta S vai ser igual. Aqui, ó, eu vou voltar uma,
Opa, deixa eu botar aqui o 10 elevado a menos 5. Vou voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar 1,44 aqui, centímetros ao quadrado. Ok? Então, aqui uma coisa que a gente vai prestar atenção é que a questão está pedindo apenas o aumento da área, certo? Então, aqui eu só preciso fazer a dilatação, tá? Não preciso fazer a área final, que é somar, beleza? Então, aqui, marco 1,44, correta a minha questão B, beleza?